Seus colegas de classe não estavam entendendo como que o Saco conseguiu fazer os dois alunos que sempre tiravam nota vermelha escaparem da recuperação. Impressionados com a sua habilidade de ensinar os alunos que não tinham salvação, a sala toda tava uma bagunça nesse momento e os alunos estavam em cima do Saco. E nisso tudo aconteceu algo que o Rintaro não estava esperando. Teve um cara que tava em cima, enchendo o saco do Saco. Ficou muito estranho isso, mas é isso aí. E acaba derrubando a carteira do Rintaro, junto com seus cadernos. E um deles era o caderno que a Kaoruko tinha dado pra ele, as suas anotações, o resumo que ela fez quando os dois tiveram aquela sessão de estudos, abrindo justo na página que a Kaoruko escreveu um recado, desejando boa sorte nas provas. O Saco, vendo isso, não entende e pergunta pro Rintaro o que é isso, o que exatamente é isso. E é agora que o Rintaro não tem escolha a não ser contar pros seus amigos o que realmente de fato está acontecendo entre ele e a garota da Kikyo. Enquanto isso, o Hayato pega o caderno no chão, lendo o bilhete que estava no caderno do Rintaro. Ele ia ligar os pontos, mas no impulso, o Rintaro pega o caderno rapidamente, de forma brusca, surpreendendo o Hayato. Saco então pergunta se é a mesma garota que se encontrou na biblioteca esses dias atrás. O Rintaro mesmo disse que foi por coincidência, e aproveitando aquele momento, ele teve a chance de se desculpar pelo que aconteceu no lugar dos seus amigos, com toda aquela confusão que teve na entrada do portão da Chidori. Mas o Saco achou que tinha algo a mais que estava acontecendo entre esses dois. Afinal, o Rintaro tá agindo bem estranho ultimamente, e até começou, estranhamente, a defender a Kikyo do nada, perguntando por que tá calado ainda. Ou será que vai dizer que não é nada, assim como da outra vez? Rintaro apenas responde que não quer falar sobre o assunto. Nesse momento, o professor chega interrompendo a conversa, pedindo para eles limparem e todos da sala também, porque a aula iria começar. Depois que chegou da escola, em seu quarto, o Rintaro percebe que fez uma burrada. Não deveria ter agido e falado daquela forma. Além do mais, para começar, nem deveria ter deixado aquele caderno lá na bolsa. Ele acidentalmente, sei lá, eu acho que ele pegou tudo de uma vez, os cadernos, e colocou na mochila, sem nem mesmo ter conferido a bolsa. Típico, né? É uma coisa que eu faria, então eu entendo ele. Rintaro resolve mandar uma mensagem pra Kaoruko, lembrando que deveria agradecê-la por ter ajudado nos seus estudos. Graças a ela, conseguiu tirar uma boa nota, não ficando na recuperação. Mas a Kaoruko responde pra ele que foi com seu próprio esforço que foi capaz de tirar essa nota, pedindo pra se divertir, já que poderia participar agora do festival. Rintaro fica pensando nas palavras da Kaoruko, pedindo pra que contasse tudo que acontecesse no festival que iria acontecer para ela depois. Porém, ao mesmo tempo, surge pensamentos negativos, como no momento que teve a conversa com a Subaru, contando a situação da Kaoruko, se caso alguém da escola da Kikyo vissem os dois juntos. Como ela é bolsista, sabe lá o que iria acontecer com ela depois, já que principalmente os professores da Kikyo odeiam os alunos, a escola Chidori, mais do que as próprias alunas, e acaba não enviando mais mensagens para ela, evitando inconscientemente de se envolver muito com a Kaoruko. Mesmo ele falando a Subaru da outra vez quando se encontrou com ela que não iria se afastar da Kaoruko, que não poderia. Por mais que ele tenha falado isso, ele ainda tá na dúvida se deveria ou não ficar perto da garota que não tem medo dele. Enquanto isso, vendo que o Rintaro visualizou a mensagem dela, Kaoruko fica muito feliz, se perguntando qual seria o esporte que ele iria participar. Seria futebol, beisebol ou basquete. No dia seguinte de escola, o Sami se depara com um clima estranho na sala. O Rintaro e o Saco estão distantes e mal se conversam. Um desses motivos também é porque os dois se sentam longe um do outro, mas mesmo assim o clima tá muito tenso. Hayato pede pro Sami então tentar animá-los e incentivar os dois a fazerem as pazes, já que da outra vez foi o Rintaro quem ajudou o Sami a ir conversar e se desculpar com o Saco. O Sami, decidido então a ajudar os dois a se reconciliarem, grita em frente à lousa, dizendo que falta 3 dias para o festival e a modalidade é beisebol, dando a ideia de ir pro centro de rebatizes depois da aula para treinar. Saco fala que não quer ir. Já o Rintaro avisa que vai ter um compromisso e o plano de tentar fazer os dois se reconciliarem fracassou. Depois de acabarem as aulas, o Saco estava caminhando de volta para casa e claramente ele tá afetado. Enquanto estava cabisbaixo, é abordado por 2 de seus amigos, segurando seu braço. E que efeito sonoro foi esse?
É muito... Cara, eu não tava esperando por isso. Eu me assustei. Cara, foi muito estranho. A ideia foi boa, mas a execução ficou muito estranha. Os dois foi na intenção de ir lá e conversar com o Sago, escutar o que ele tinha pra dizer, pra desabafar, o que ele tava sentindo naquele momento, já que sabia que ele tava muito chateado. A Yato pergunta se ele tava bravo porque ele não aceita que o Rintaro se envolveu com uma aluna da Kikyo, mas não era por isso. É porque o Rintaro simplesmente não contou pra eles. É como se ele não confiasse nos seus amigos. O Sami bate nas suas costas impressionado com o Sago, achando que ele era mais frio, não achando que ele iria ficar incomodado com esse tipo de coisa, já que o Sago sempre dá umas patadas muitas vezes. Saco ele mesmo concorda, deixando os dois chocados e percebendo que a coisa estava bem feia, a ponto de ele concordar com isso. Normalmente ele iria retrucar na hora. Ele fala que foi graças ao Rintaro que alguém como ele conseguiu se enturmar na classe, por isso que ele quer ajudar o Rintaro dessa vez, apoiar, estar do lado dele. A Yato percebeu algo na fala do Rintaro, algo bem diferente de antes. Ele falou que não quer falar, ele não tentou esconder dizendo o que normalmente falaria, como não é nada. Pela primeira vez, falou como se sentia. Ele ficou bem feliz com isso. O Rintaro não tentou esconder algo que está acontecendo com ele. Claro que não dá pra saber o que está acontecendo na vida dele, sem dizer nada pra eles. Mas, algum dia, Rintaro vai contar pra eles, tentando animar o Sago. O Sami teve uma ideia de ir comer lamen, todos eles, juntos. E o Ayato gostou dessa ideia, enquanto o Sago nem tem o poder de escolher o local que ele queria comer. Coitado. A ideia deles era tentar animar o Sago, então pelo menos deixa o cara escolher o local que ele ia comer, né? A mãe do Rintaro, percebendo a cara feia do seu filho, pergunta por que tá tão deprê. Ele responde que não é nada. Ele acabou sendo elogiado pelos seus amigos e olha o que ele diz pra mãe. Não durou nem 5 segundos. Mas não dá pra enganar os olhos e os instintos da mãe, perguntando se foi por causa das provas, por ter tirado a nota vermelha. É por isso que ele tá tão pra baixo assim. Rintaro nega, imediatamente contando que não tirou uma nota vermelha, deixando a mãe aliviada. Se tivesse tão mal assim, ele não faria uma piada dessas. A mãe fica sem palavras. Não era piada? Não é possível. Então, você colou, né? Nem a mãe acredita no potencial do garoto também. Cara, essa é a reação dos pais. Quando você sempre tira a nota vermelha e do nada você tira uma nota azul, escapando da recuperação, perguntando qual foi a sua maior nota então, revelando pra ela que foi 59, não acreditando na piada que tava contando. Tá forçando, você não tá querendo levar bronca, por isso que falou 59. Pra estragar esse momento engraçado, queria que continuasse mais um pouco, tava muito bom. As reações da mãe, ao saber que o filho tirou uma nota boa nas provas. Para a felicidade do Rintaro, que conseguiu escapar dessa conversa, humilhando seu filho, desacreditando na capacidade do seu próprio filho. A Aguri chega na loja para comprar um bolo, como recompensa por ter estudado para as provas. Ele estava tão feliz que acabou se escondendo. A mãe ia comentar que o Rintaro também tinha provas e foi também bem. Mas olhando para a cara do Rintaro, pedindo para ficar em silêncio, ela desistiu. Foi o que a gente pensou. A gente estava esperando por isso. Mas quebrou as nossas expectativas. Porque a mãe, ela fez ao contrário. Ela pensou: esse meu filho estúpido, ele não tem jeito mesmo. É burro pra caramba. Então ela pega ele do chão, puxou e contou pra Kaoruko, surpreendendo a garota. Não acreditando que ele estava aí esse tempo todo ali. A mãe pede pro Rintaro anotar o pedido da garota, dando um tapão nas suas costas, pedindo para fazer isso no lugar dela porque tinha trabalho para fazer lá atrás. Antes de fazer o pedido, Kaoruko levanta as suas 2 mãos e Rintaro não entende o que estava fazendo. Ela estava querendo apenas fazer um toque aqui para comemorar nas provas por ter passado e por poder participar no festival também. Ele lembra da discussão que teve antes com seus amigos, descobrindo que a Kaoruko e o Rintaro tinham uma certa ligação, mas no fim, ele não conseguiu contar e se explicar para os seus amigos, dizendo que não queria falar sobre esse assunto. Meio desanimado ainda, deu um toque aqui meio sem graça. Kaoruko percebeu isso, que ele estava triste e acaba aconselhando a ele que quando não estivesse bem, comer bastante seria a melhor opção. A refeição começa com o café da manhã. Ela também come bastante no café da manhã. E na verdade, todas as refeições. Tentando animar o garoto, ela acaba esquecendo a última parte que ia falar. Rintaro não para de rir e até a sua barriga já estava começando a doer. Pela primeira vez, a Kaoruko viu esse sorriso genuíno do garoto, achando fofo. Quando ela estava na estação esperando o seu trem, ela não esperava encontrá-lo naquele momento
na loja. Ela não estava preparada para vê-lo, lembrando que ele estava com uma cara triste e desanimada quando deu um toque aqui, e fica pensando se deveria ter perguntado nesse momento se aconteceu algo com ele. A mãe fez um grande banquete por Rintaro para comemorar por ele não ter tirado nota vermelha. Mas você tinha duvidado de mim? Ele pergunta. A sua mãe simplesmente estava se fazendo de desentendida. Ultimamente ela percebeu que ele estava se esforçando bastante. Se ele fala que tirou essa nota sem colar, ela acredita. Mas quanto à nota, ela não acredita não. Perguntando qual foi a sua verdadeira nota, Rintaro responde que foi 100 pontos na brincadeira e tomou um peteleco. Ele acaba mostrando depois a prova toda com a sua nota. A mãe não estava acreditando no filho não. E se liga no uau dela. Ela fica feliz com o desempenho do filho, mesmo não sendo uma nota tão boa. Quando criança, ele desistia das coisas facilmente, mas dessa vez ele se esforçou, e com esse esforço foi recompensado. Isso deixa ela muito feliz. Ela não sabe o que o fez começar a estudar, mas deve ter um motivo. E agora ele tá preocupado durante o jantar, deixando o Rintaro surpreso, perguntando como você sabe. A mãe sorri, falando para não subestimar sua mãe. Ela tem sexto sentido. É assustador as mães. Todas as mães são assim. Sabe o que seus filhos estão pensando quando tá feliz, triste, desanimado e empolgado. Acho que ela também já sabe que foi a Kaoruko que ajudou nos estudos do seu filho. Mas não vai falar sobre isso com o filho, porque senão vai envergonhar, vai deixá-lo mais desconfortável como tá agora. Mesmo antes na questão da água e quando estava preocupado, ele foi lá se desculpar. Na hora que ele mesmo deu o soco na sua cara, ela ficou surpresa. Mas depois disso, ela não estava mais preocupada, porque sabia que ele é o tipo de cara que ia lá se desculpar pelo que aconteceu. Quando ele se preocupa tanto, acaba quase esquecendo o que é importante, mas no fim sabe decidir o que é certo por conta própria. Ela não vai se meter na vida dele, desde que ele esteja se divertindo, é o suficiente. No meio da noite, Subaru chama a Kaoruko para conversar no parque. Mesmo local, quando a Kaoruko salvou a Subaru dos garotos sofrendo bullying quando era criança. A Kaoruko fica surpresa por chamá-la nesse horário, e bem que podiam conversar na escola amanhã. Mas a Subaru fala que não pode conversar sobre esse assunto, já que isso tem a ver com o Rintaro, contando que conversou com ele no outro dia para sua amiga. Eita, o que será que vai acontecer no próximo episódio? O que o Subaru vai falar pra Kaoruko? Já que não funcionou com o Rintaro, pedindo pra ele, será que dessa vez vai pedir pra sua amiga se afastar do Rintaro? Tem a questão também dos seus amigos. O Saco, principalmente, que tá chateado com o Rintaro por não contar sobre os seus problemas, o que tá acontecendo na sua vida com os seus amigos, por não confiar neles o suficiente para contar sobre as suas preocupações que tá surgindo na sua mente ultimamente. Mesmo agora, entrando no assunto da Kaoruko, perguntando sobre a garota que encontrou nesses dias na biblioteca, ele mesmo respondeu para eles que não queria falar sobre esse assunto. Será que no próximo episódio o Rintaro vai fazer as pazes com seus amigos e finalmente contar o que tá acontecendo entre ele e a garota que estuda na Kikyo? Esse episódio foi incrível. Só eu tô achando, mas a qualidade tá abaixando. Os 2 primeiros episódios são sempre os melhores. Depois vai caindo a qualidade. Não tô reclamando, mas é algo que eu percebi ultimamente quando eu tô assistindo esse anime. Ainda assim, tá legal de assistir, tá legal de acompanhar. Mas o que peca mesmo não é a animação, é sim o efeito sonoro, a trilha sonora. Tem umas trilhas sonoras que não se encaixam perfeitamente nos momentos que tá acontecendo na cena, sabe? Principalmente o efeito sonoro desse episódio aí. Cara, do nada, com uma sirene, quando os 2 amigos foi lá perseguir o Saco, tentando conversar com ele quando tava pra baixo, quando tinha discutido com o Rintaro. A ideia foi boa. Eu achei bem interessante a ideia, mas não se encaixou muito bem. Fora isso, tá sensacional esse anime. Bom, esse foi o resumo desse episódio. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e até a próxima.